Irmãos, pega sua Bíblia comigo. Abra no livro de Salmos 16. Oh meu Deus, coisa boa. Pode falar aleluia se quiser, viu? Pode falar glória a Deus. Pode falar está amarrado. Amém? Pode falar o sangue de Jesus tem poder, não é? Pode falar é forte. Amém? Povo animado aqui do Mevan, viu, gente? Povo animado. Glória a Deus. Aqui você vê que tem, né? Irmãos que fazem a prova e não passam e depois passa. Teus irmãos de terra, né? Terras de Menefly, né? Né, meu filho? Glória a Deus. Vamos lá. Salmo 16 diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo senão a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas são as penas ou os sofrimentos dos que trocam o Senhor por causa de outros deuses. Muitos são as penas daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo ou o fundamento da minha sorte, ou o sustentáculo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança, né? Em outras traduções, esse texto vai falar com outras palavras, né? Talvez você tenha uma tradução diferente. Verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Rapaz, está sempre na direita, nunca na esquerda, né? Amém, mas vamos para frente. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que os teus santos vejam a corrupção, ou seja, vejo eu apodrecer no túmulo, alguma coisa assim. Tu me farás ver os caminhos da vida. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra há delícias perpetuamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, que palavra é essa, Jesus? Na tua presença tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpétuas. Delícias perpétuas. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Irmãos, esse salmo, eu me lembro de ter lido esse salmo muitas vezes no rádio. Quando começava o programa de manhã, fazia oração, e eu sempre lia um salmo. E esse Salmo 16 era o meu predileto, porque ele vai falar de uma liberdade e proteção na presença de Deus. Liberdade e proteção na presença de Deus. Você não alcançará liberdade e proteção juntas no mesmo lugar, se não for na presença de Deus, né? E esse ver, ele não é imediato, ele é progressivo. Ele me fará ver. Ele me fará ver. Amém? Ele não me faz ver, Ele me fará. É algo progressivo.
É algo que entra num processo, você vai vendo, porque no caminho do Senhor é um caminho de novidade de vida. Amém? Esse ver não pode ser imediato, não vai ser, porque nada na presença de Deus é imediato. Leva tempo para Deus fazer de repente. Amém, irmãos? Leva tempo para Deus fazer de repente. A gente quer o fast food, rápido, servido na hora, quentinho. E às vezes Deus faz isso. Se Ele fizer isso antes do processo, se prepare, porque depois de receber isso, você vai passar um processo. Se Ele der o processo antes de te dar isso, eu prefiro assim, porque quando você chega com aquilo na mão, você não troca aquilo pela presença de Deus. Eu acredito que todos nós precisamos viver esse processo. Na presença de Deus eu viverei plenitude de alegria. Não é só alegria, sabe o que é plenitude, irmão, de alegria? É uma alegria constante. Irmãos, aprenda uma coisa: Deus não se opõe que o homem tenha outras alegrias. Deus não se opõe. O homem pode ter alegria, seu time ganha, né? Seu time ganha no dia lá no futebol, você fica alegre. Acontece uma coisa boa com você, você fica alegre. Deus não se opõe de você ter outras alegrias, mas plenitude de alegria é só na presença de Deus. Você só terá essa plenitude na presença de Deus. E eu tenho aprendido uma coisa com o Espírito Santo, estudando sobre avivamento, tudo de novo. Meu Deus, hoje chegamos de viagem, fui dormir para poder estar inteira à noite. E eu sentei lá, eu estava esperando a Iraci, porque é ruim comer sozinho, não é, gente? Ela estava viajando também, ela chegou às 3 e pouco da tarde, estava em Belo Horizonte, e eu na Argentina. E eu disse, e a gente ficou combinando no telefone: você vai almoçar, vai me esperar? Eu digo: não, eu não vou comer sozinho. É ruim comer sozinho, não é? Sentar na mesa para comer sozinho é ruim ou não é? E eu disse: não, vou esperar, vamos esperar. E aí, eu estava pensando nisso, e o Senhor me falava assim: Luiz, no amor todas as suas perguntas serão respondidas. Todas as suas dúvidas religiosas, elas serão respondidas no Senhor Jesus. Todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. E se o amor não for a sua primeira e última análise daquilo que Deus está fazendo na sua vida, quando você se relaciona com pessoas, se você não entrar, e se o amor não for a primeira e a última análise, te faltará sabedoria na maneira que você vai tratar as pessoas. Porque a vida é uma correria, não é, gente? Você fala com todo mundo, está todo mundo correndo. Não, tem muita coisa para fazer, na correria, estou na correria. É uma correria, a vida é uma correria. O dia parece que voa, a semana então nem se fala. O ano nós já estamos entrando em setembro, gente. Está acabando o ano, vamos para o mês 9. Então é tudo muito, muito rápido. E tem um texto na Bíblia que eu amo, que o Senhor diz assim: ensina-me a contar os nossos dias, para que eu alcance um coração sábio. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: me ensina a aproveitar o meu dia, me ensina a viver o meu dia com o Senhor. Jesus, irmãos, ele nunca sacrificou a virtude em nome da compaixão. E por falar em compaixão, domingo passado a gente falou de compaixão, né? A compaixão, ela tem o poder de colocar lágrimas nas suas palavras, de colocar doçura nos seus relacionamentos. A compaixão não é pena, porque quem tem pena de você se sente superior a você. Mas quem tem compaixão não. Quem tem compaixão de você se sente, está ali para te servir. Ele não sentiu dó de você, não é dó, porque Deus não sente dó de você. Ele sabe o que Ele te deu, Ele sabe o que Ele colocou na sua vida. Compaixão não é pena, me deu uma pena daquela pessoa. Esse é um sentimento, assim, até a gente fala na força da expressão, mas ter pena é você se sentir superior àquela pessoa que está passando por aquela situação. Mas ter compaixão não. Compaixão é quando você pega a miséria que aquela pessoa está vivendo naqueles dias, e não estou falando de miséria financeira, eu estou falando de miséria de sentimento, miséria emocional, naqueles dias, e você traz aquilo para dentro do seu coração. Isso é misericórdia, misericórdia. É você pegar a miséria de alguém e trazer para dentro de você, e ter compaixão, ter lágrimas, ter desejo de interceder por aquela vida.
Então isso é compaixão, e Jesus nunca sacrificou a virtude em nome da compaixão, e nunca colocou uma em oposição à outra. E sabe de uma coisa interessante? Você vai ver a turminha de Jesus ali, os 12. Jesus nunca foi na sinagoga comissionar ninguém para o ministério. Jesus não foi lá no templo comissionar ninguém para o ministério. Ele foi na vida. Ele foi em lugares que as pessoas estavam fazendo coisas normais. Por isso que ele levantou pescador, cobrador de impostos, comerciante. Porque ele foi na vida pegar as pessoas que estavam fazendo coisas naturais. Ele foi chamar pessoas que estavam fazendo na vida. E tem gente que quer fazer a obra de Deus, mas não faz nada na vida. Cadê aquela palavra que você falou? Isso. A pessoa quer fazer a obra de Deus, mas na vida não faz nada. Não faz nada na vida, nem na sua e nem pela vida de alguém. Então, Jesus, irmãos, se você olhar para Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 42, fala de Jesus curando um leproso. O que Jesus fez? Ele deu atenção, sentiu compaixão e manifestou expressão. Ele se expressou. Jesus deu atenção para aquele cara, parou para conversar com ele, deu atenção para ele. Jesus sentiu compaixão dele. Jesus liberou palavras de afirmação sobre ele, e Jesus o tocou. Ele não precisava tocar, se ele dissesse ser curado, ele curava aquele homem, mas ele disse ser curado. E ele mostrou o sentimento que ele disse, porque aquele homem perguntou: se tu quiseres, tu bem podes me curar. Jesus disse: eu quero. Jesus falou: eu quero. Eu não vou te curar porque é uma obrigação, eu não vou te ajudar porque é uma obrigação, é porque eu quero. E ele não só falou para curar, a Bíblia diz que ele tocou. E aí você aprende duas coisas aqui. Primeiro, que leprosos não podiam ser tocados. A Bíblia fala em Levíticos capítulo 13 em diante, capítulo 13, versículo, está na Bíblia. Diz que um leproso, ele tinha que rasgar as suas vestes para mostrar a lepra, ele tinha que se expor, ele tinha que soltar os cabelos, e se ele fosse entrar numa cidade habitada, ele tinha que botar a mão em cima do bigode assim e entrar gritando: imundo, imundo, imundo. Ele tinha que assumir uma identidade de imundo, para que as pessoas se afastassem dele, porque pegava a lepra. Ele não podia morar na sua cidade, na sua família. E é tão interessante que o leproso, quando ele se via leproso, ele não ia no médico, ele ia no sacerdote. Porque a lepra não era uma doença física, era doença espiritual. Sabe, ele não fazia mais parte do seio do relacionamento, do seio da família. Imagina, alguém identificou que ele tinha lepra, ele tinha que deixar a sua casa, ele tinha que ir para o leprosário, uma cidade dos leprosos. E se ele quisesse retornar naquela cidade alguma vez, ele tinha que entrar gritando, ele tinha que assumir uma postura de uma pessoa imunda, ou seja, eu sou um imundo. E as pessoas automaticamente se afastavam dele. E esse cara, ele se aproximou de Jesus, ele teve algumas atitudes. A Bíblia diz que ele se aproximou. Jesus não pode tocar se você estiver longe, meu filho, você tem que chegar perto. E a Bíblia diz que ele se prostrou e o adorou, e depois é que ele pediu. Ele se aproximou, se prostrou e adorou, e depois ele disse: se tu quiseres. Ele não disse se tu puderes, ele sabia que ele podia. Essa oração fraquinha que a gente faz: Senhor, se tu puder. Ele pode, irmão, tem que saber se ele quer. Amém? Pai, Senhor, se tu puderes me tirar esse câncer. Ele pode, tem que saber se ele quer. Se tu puderes, ele pode. Não ore mais assim, se tu puderes. Pergunta: se tu quiseres, tu podes. Afirma o que ele pode fazer. E aquele homem disse para Jesus: se tu puderes, se tu quiseres, tu bem podes limpar-me agora. Jesus disse: eu quero. Eu quero. E Jesus olhou para ele
e disse: ser limpo. Pronto. Se Jesus parasse aqui, já estava feita a obra. Mas a Bíblia diz que Jesus se aproximou e o tocou. Por que Jesus o tocou? Porque ele não curou só a lepra aquele dia. Ele curou a solidão de alguém que não podia ser tocado por ninguém. Você já pensou, já parou para pensar que essa doença que você carrega, você pode estar doente, mas você não é uma doença. Você já pensou que essa doença que você carrega pode ser fruto de carência? Pode ser fruto de solidão? Pode ser fruto de abuso? Pode ser fruto de dependência emocional de alguém? A vida inteira alguém disse não para você. Deixa eu vou repetir, guarda isso no teu coração. Você pode estar doente, mas você não é uma doença. Eu vou repetir, você pode estar doente, mas você não é uma doença. E Jesus vai te tocar aqui nessa noite. Porque aquele homem tinha lepra, mas ele não era uma doença. Ele era um ser criado por Deus para louvor da sua glória. Claro, você pode estar doente patologicamente, pode ser uma doença que está na sua família, pode ser uma enfermidade que você pegou, uma gripe, anda na chuva e pega sol, vai ficar gripado. Pegou uma virose, atacou os seus pulmões, alguma coisa que você comeu e te fez mal, envenenou seu fígado, seu rim. Mas tem aquela doença, irmão. Sabe aquela doença? Aquela doença que é fruto de solidão, fruto do abandono, fruto da frustração, fruto do medo, fruto da decepção. E você criou um casulo e entrou aí dentro. Jesus nessa noite está dizendo: na minha presença você vai ter delícias, na minha presença você vai ter plenitude de alegria. Eu vou repetir, na minha presença você vai ter plenitude de alegria. Ele é um salvador de compaixão ilimitada, de paciência infinita. Jesus é alguém de compaixão ilimitada. Nós temos compaixão limitada, mas Jesus não tem. A gente pode dizer para uma pessoa: já ajudei esse cara 20 vezes. E Jesus diz: 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aí você diz: não, 70. Ele: não, 70 vezes 7. E você pensa que você que está ajudando o outro. Não, é ele que está ajudando você a ser perseverante. Amém? O que é ser perseverante? Traduzindo na linguagem Luiz Herminiana, perseverança é teimosia com esperança. É você insistir naquilo que parece que vai dar tudo errado, e você está lá batendo. Eu creio, irmãos. Eu sou zica, eu sou nojento. Pior coisa é me desafiar. Quando eu ia para a praia, as pessoas diziam assim: duvido de você pular ali daquela pedra. Eu tinha medo. E todo mundo: não tem coragem. Eu digo: tenho. Não me desafia que eu vou para cima. Por quê? Porque eu acredito no que Deus colocou dentro da gente, irmãos. Deus colocou algo aí dentro. Você não pode ter medo de avançar. Eu vou repetir: você não pode ter medo de avançar. Amém? Só faz o caminho certo, se aproxima, prostra e adora, e depois pode pedir o que você quiser. Pode, pastor? Pode. Não significa que ele vai dar, mas pode. É assim que começa o relacionamento. Você vai pedindo, você se aproxima, você se prostra, você adora, e você diz: se tu quiseres, tu podes. Afirma para ele: eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode fazer isso comigo, com a minha casa, com a minha família. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor pode libertar agora. Eu sei que o Senhor pode visitar o presídio agora e fazer algo sobrenatural. Eu sei que aquela pessoa que está lá nas máquinas, naquele aparelho, o Senhor pode fazer algo sobrenatural. O Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, vai lá agora, vai lá agora, vai lá agora, se o Senhor quiser. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que eu posso. Eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, eu quero. Eu sei que o Senhor pode me tirar dessa cadeira de roda. Eu sei que eu posso largar essas muletas. Eu sei que o câncer eu posso acordar amanhã sem ele. Amanhã ele não está mais comigo.
Eu sei que Ele pode. Mas se eu morrer doente, mas nunca o diabo vai ouvir da sua boca que Deus não pode. Mas nunca o diabo vai ouvir da sua boca que você não pode. Isso é avivamento. Você vai criar um ambiente ao seu redor, um Salvador de compaixão ilimitada, de paciência infinita, um amado Jesus, que não tem nenhum registro dos meus erros guardados para me jogar na cara depois. Não, você precisa entender isso, cara. Meu amado Jesus, que não tem nenhum registro dos meus erros guardado com Ele para depois me jogar na cara. Não, não, Ele diz: entra comigo em juízo, apresenta as tuas razões para que eu te justifique. Entra comigo em juízo. Agora, qual é o problema? O problema é que tem coisas na minha vida que são ferramentas, e eu trato como se fossem realizações pessoais, fonte de realizações, e não são, são ferramentas. Se Deus te dá um dom de milagre, você não pode usar isso como realização pessoal. Isso não é para você, é para os outros. Se Deus te deu o dom da palavra, isso não é realização sua. Pregar não pode ser realização sua. É claro, se eu faço de mau grado, eu não terei recompensa. Mas se eu faço de bom grado, além de eu abençoar pessoas, eu terei recompensa. Amém? Então entenda isso. Tem coisas que são ferramentas que Deus nos entregou, e nós tratamos isso como se fosse o quê? Fonte de realizações. São ferramentas para a gente usar para servir, mas não deveria ser a nossa fonte de realização. Ministério não é a sua fonte de realização. Não pode ser a sua fonte de realização. Por quê? Porque senão você só vai fazer o que quer. Só vai fazer o que quer. Só vai fazer até onde o seu braço alcança. Você não vai se esforçar mais do que isso. Cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: deixa um pouco de espiga cair no chão. Deixa um pouco de espiga cair no chão. Não tenta juntar tudo. Não tenta guardar tudo. Não tenta armazenar tudo. Não tenta pegar tudo. A lei do Senhor dizia que quando você fazia a colheita, as espigas que caíssem no chão era para deixar para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Mas você não, você quer catar tudo. Não, deixa um pouco de espiga no chão. Amém? Vai deixando, irmão, vai deixando um rastro. Por onde você passar, proteção e liberdade, só na presença de Deus você pode viver isso. Amém? Eu não posso pegar o manto de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus e me tornar um Geazi. Pegar esse manto de realização pessoal e de chamar isso de obra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa o pastor falar uma coisa para você. Quem aqui dá palestra para empresários? Quem aqui dá curso? Levanta a mão, irmão, levanta a mão. Glória a Deus. Dá curso, ajuda empresas a prosperar. Quem ajuda? Ajudar a empresa a sair do buraco. Quem ajuda? Você ajuda. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Tem dois personagens bíblicos que eles estão assim muito vertentes dentro de mim, no espírito. É Daniel e José. Daniel é aquele cara que ele mudou a fibra moral de uma nação. E José, meu Deus, que calor, aleluia. José, tô brincando. José, não está calor não. Nada, calor é psicológico. Aleluia. José mudou a fibra econômica de uma nação. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu também sou chamado por várias pessoas, vários empresários, para orar nas suas empresas. E eu não nego não, eu vou. Sento com os seus funcionários, palestro, ensino. Tem gente que até me oferece dinheiro para fazer, como que chama? Consultoria. Te mede comigo. Pastor, você não faz uma consultoria? Irmão, de verdade, não estou brincando não, sério. Ontem alguém estava lá, o Thiago estava comigo. Uma pessoa mandou no meu WhatsApp me oferecendo 20 mil reais para pregar, para falar uma noite.
Eu disse: não, eu não posso. E quando oferece dinheiro eu fico mais brabo ainda. Por quê? Porque eu não estou nesse negócio por dinheiro, meu irmão. Eu estou aqui por causa de um chamado, de uma chama que queima. Dinheiro vem e vai. Não, irmãos. O cara está no meu WhatsApp. Te dou 20 mil reais para você vir. Não, não posso. Por quê? Porque não é o meu chamado. Tem gente que foi chamado para fazer isso, mas eu não fui. Você tem que ficar na vocação que Deus te chamou. E você pensa que você não pensa no 20 mil? Pensa que não faz. Sua mente já faz conta na hora. Meu Deus do céu, 20 mil. Você fala até em língua. Será que não é a vontade de Deus? Eu não posso pegar o manto e me tornar um Geazi, irmãos. O manto não pode ser a fonte de realização pessoal. Irmãos, o movimento coach no Brasil e no mundo, ele precisa ser respeitado. Por quê? Porque ele tem ajudado muitas pessoas a sair da lama, a sair do buraco, a sair da depressão. Agora, uma coisa eu preciso entender, que esse movimento coach, ele explora o seu potencial. O evangelho já explora a sua fraqueza. E Deus não se aperfeiçoa no seu potencial. Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você for ensinar um empresário a ganhar dinheiro, fale também das fraquezas que ele pode acontecer na sua família, no seu casamento, na sua moral no lidar com dinheiro. Porque tem gente que diz: mas eu não quero ser rico porque o dinheiro é do diabo. Não, quer ver o diabo, fica sem dinheiro para você ver. O dinheiro não é do diabo, irmão. O amor ao dinheiro que é. Amém? Então Deus coloca a gente em lugares estratégicos. E a gente tem que ter o quê? Entender que eu posso ter alegria ganhando dinheiro, eu posso ter alegria em posições, eu posso ter alegria em estar em lugares de influência, mas plenitude de alegria é só na presença de Deus, irmão. Aleluia! Então contabilize o que você ganha e vê se você não está entristecendo o Espírito Santo por causa daquilo que você ganha. Isso é muito sério. Agora nós temos que respeitar todos os movimentos, porque em alguma parte da vida, meu irmão que está aqui nessa noite, me ouvindo pela internet também, em alguma parte da sua vida você vai ter que escolher entre liberdade e segurança. E as pessoas lutam por estabilidade. Hoje nós estamos lidando com muita gente que só luta por estabilidade, não luta por liberdade. Parece que virou pecado lutar pela liberdade. Eu sei que passarinho na gaiola, o gato não pega, mas ele também não voa. Então veja se a segurança que você está construindo para o futuro não está roubando você da sua liberdade. Vê se a segurança que você está construindo para a sua velhice não está tirando você da sua liberdade em Cristo. Porque o único lugar que você é livre e seguro é nele, irmão. Ele me esconde no seu pavilhão. Você acabou de ler aqui o Salmo 16. Há delícias perpétuas na tua direita. No Senhor eu me sinto seguro. Liberdade e segurança, só no Senhor você pode adquirir essas duas coisas. E eu quero dizer algo para você com muita humildade, mas também com muita autoridade. Não negocie os princípios de Deus para viver uma aventura. Eu vou repetir: não negocie os princípios de Deus para viver uma aventura. Não negocie os princípios do reino para viver um império. Império cai, impérios se acabam. Amém, irmãos? Mas aproveita todos os lugares que Deus te colocar. Se Deus te colocou na política, aproveita o ambiente. Se Deus te colocou no comércio, aproveita. Olha para Daniel. Daniel era chefe dos magos na Babilônia. Sabe o que é isso? Daniel era chefe dos bruxos. A minha pergunta é: melhor ser chefe do bruxo
Ou melhor, que o bruxo seja o meu chefe. Fala, irmão. Fala, irmão. Melhor ser chefe do bruxo. Mas a gente diz, não, eu sou evangélico. Eu sou evangélico, não. Na minha empresa eu não contrato ninguém que não sirva a Deus. Aí Daniel está na Babilônia. Os magos não conseguem adivinhar e acertar o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor manda matar os magos. Daniel diz o quê? Diga para o rei esperar alguns dias que o Deus dos céus vai me dar a revelação do sonho. Nabucodonosor não matou os magos. Depois de alguns dias, Daniel entrou no palácio, apontou para o rei e disse: o rei do sonho é esse, o sonho do rei é esse, e a tradução do sonho, o discernimento é esse. E a Bíblia diz assim no capítulo 2 de Daniel: e por causa disso, por causa que Deus usou Daniel para revelar o sonho do rei, os magos foram preservados. Agora traduz comigo. Daniel era homem de quem? De Deus. Deus deu para ele o que? Um dom. Daniel usou o dom que Deus deu para ele para salvar pessoas que não adoravam o Deus dele. Pegou? Daniel ele foi usado por Deus para salvar pessoas que não adoravam a Deus. Esse é o sentimento de Cristo pela terra. Esse não é o sentimento dos evangélicos, irmão. Esse é o sentimento de Cristo. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Não crie uma religião enclausurada e entre ali para dentro, dizendo que você está protegido dos dias vindouros. Não está, querido. O que te protege dos dias vindouros é a bondade de Deus na sua vida. É a forma que você representa ou não Jesus. José era egípcio por fora. Você olhava para José, nem os irmãos dele conheceram ele. Ele era egípcio por fora, mas por dentro ele era hebreu. Não é o que você vê, meu irmão, é o que está ali dentro. E um dia, 600 anos depois aproximadamente, descendentes daqueles magos que foram salvos em Babilônia, foram os primeiros reis a verem Jesus nascendo. E quando levaram presente, não levaram presente para um bebê, levaram para o rei ouro, incenso e mirra. Por quê? Porque há anos atrás eles foram preservados por um homem que entendeu o que é servir a Deus. Servir a Deus é tocar toda a terra, meu irmão. Amém? Aleluia. Mas pastor, como é que a gente vai entender isso? Meu irmão, aí dentro de você tem céu e terra. Foi isso que Jacó viu lá naquela visão, quando ele viu a escada que ligava os céus e a terra. O que é que Jacó viu? Ele chamou aquele lugar de como? Betel. O que é que ele quis dizer? Aqui é a casa de Deus, é onde os céus e terra se encontram. Quem é a casa de Deus agora? Quem é a casa de Deus, irmão? Você é a casa de Deus. Onde é que os céus e terra se encontram agora? É em você. Você decide quem te governa, se é o céu ou se é a terra. Quem você estiver servindo mais é que vai tomar a sua vida. Quem é da terra pensa na terra, quem é do céu pensa no céu. Irmãos, sem temor nós não vamos viver um avivamento. Sem temor, mas eu quero vencer, então se prepare. Porque a sua vontade de se preparar tem que ser maior que a sua vontade de vencer. Por quê? Porque Jesus já venceu, irmão. Jesus já venceu por você. Você não vai controlar tudo que Deus te entregou nas suas mãos. Você não vai conseguir guardar e controlar tudo. Mas você pode usar tudo para a glória de Deus, amém? Amém. E se prepare, porque avivamento é isso. Deus, para ampliar a sua mente, Ele vai ter que ofendê-la. Não gostou, né? Por quê? Porque a gente tem um resumo do cristianismo dentro da nossa cultura evangélica. E a gente não se permite pensar fora da caixa. E a gente não se permite a pedir algo que parece ilógico.
Evangelho é loucura, meu irmão. E enquanto você não viver uma loucura, eu vou te declarar com todas as letras, você ainda não viveu o Evangelho de Cristo. Como é que eu tenho que ser louco? Não, você tem que crer como um louco. Você não precisa ser estranho, você só precisa ser louco. Louco. Você só precisa ser louco. Louco na fé, acreditar em coisas que nem todo mundo costuma acreditar. Amém? Aleluia. Por quê? Porque tem uma profecia gritando dentro de você. Jesus disse, dos nascidos de mulher, quem era o maior? João Batista. E ele disse, quem for menor no reino é maior do que João Batista. Por quê? Porque Moisés ouviu, Abraão ouviu, Davi ouviu, Daniel ouviu, Joel ouviu, todo mundo ouviu. Mas João Batista não, João Batista viu. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele viu que aquele ali não era só o seu primo. Ele viu que tinha algo diferente naquele homem. Ele viu que dentro daquela casca humana tinha algo divino. Por isso que João Batista, dos nascidos de mulher, era o maior. Por quê? Porque todo mundo ouviu, mas João viu. E por que ele diz que eu sou maior do que João? Se eu for menor no reino, porque eu não só ouvi e eu não só vi, ele habita em mim. Ele habita em mim, ele habita em você. Então quem for menor no reino será maior que João. Por quê? Se João era o maior de todos, porque viu, você que permite que o Espírito habite em você através do clamor por Jesus Cristo, por arrependimento, por salvação. Oh meu Deus, isso é Evangelho de Jesus. Aleluia. Pastor, mas eu já estou velho. Ouse pelo menos a sonhar, porque essa é a tua promessa. Os velhos terão sonhos. Já passei dos 70, dos 80, pelo menos ouse a sonhar, porque essa é a sua promessa. Essa é a sua promessa. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu não posso buscar, como eu disse, Deus permite que a gente tenha doses homeopáticas, talvez, de alegria em outros lugares. Mas plenitude de alegria você só tem na presença de Deus. Amém, irmãos? E nós não podemos levantar um altar de engano. Eu não sei quanto a você. Eu quero mais. Eu quero mais de Cristo. Eu me lembro quando Rebeca levou Jacó diante do seu pai Isaac para receber a bênção do seu pai. Irmãos, nós não precisamos receber a bênção de Deus, do nosso pai, através do engano. Nós não podemos ser uma igreja que leva os filhos até a presença do pai para receber a bênção por engano. Deus não precisa se enganar, Ele pode te abençoar na sua identidade. Amém? E sabe o que eu percebo aqui? Que muitas pessoas estão recebendo paternidade, recebendo bênção de uma liderança que perdeu a visão. Misericórdia. Uma paternidade sem visão abençoa uma geração de engano. Agora não se preocupe, que para cada Jacó Deus tem um Labão. Quem acha que é Jacó, Deus vai preparar um Labão para você. Quem acha que pode levar vantagem em tudo e pisar em todo mundo, o teu Labão já está pronto, meu amigo. E aquilo que você semeou, você vai colher. A obra de Deus é assim, irmãos. É assim, por isso eu preciso entender. Deus me deixa duas escolhas: ou bênção ou maldição. Foi assim que abriu essa reunião hoje. Beto fez, pastor Beto, ou Roberto, ou você pode escolher. O Beto, quando fez a oferta hoje, ele estava falando sobre dois caminhos: bênção ou maldição. Você decide, você escolhe. Amém? E entender que é possível que todas as esferas carentes da sua alma
elas podem ser preenchidas pelo amor de Deus. Você não precisa buscar amor em outro lugar, em outra cama. Eu vou falar em outra cama, e eu vou repetir, em outra cama. Você não precisa buscar amor em outro lugar, em outro colo. Se alguém te fez mal, você não precisa. Se alguém não dá, não reconhece o que você precisa, você não precisa trocar isso por aventura. Você não precisa, irmãos. Mas eu estou fazendo a obra de Deus, pastor. Não, irmão. Sabe de uma coisa que eu cheguei à conclusão? Que ninguém consegue fazer a obra de Deus, Beto, porque a obra é de Deus. A obra é de Deus. Seu problema é querer fazer a obra de Deus. Só quem pode fazer a obra de Deus é Deus. Então o que é que eu faço? Você faz a vontade de Deus. Eu faço o quê? Eu faço a vontade, não é a obra, porque a obra quem faz é Deus. Eu faço a vontade de Deus. E muitas vezes eu posso fazer a obra de Deus fora da sua vontade, porque eu quero fazer a obra de Deus. E Deus diz: não, faça a minha vontade. Descubra o que eu quero que você faça, e seja feliz fazendo isso. Ontem um apóstolo nos levou de Rosário, de carro, né? De carro, ele nos levou de carro, de Rosário para Buenos Aires. Nós terminamos o culto ontem lá, saímos, não jantamos, saímos lá, era 11h15, 11h20 de Rosário, do hotel, né? Ele nos levou de carro, 3h30, 3h40 de viagem até Buenos Aires. Nosso voo era 5h30 da manhã. E ele foi no caminho, quando deu meia-noite no relógio, ele disse: hoje é meu cumpleaños. Eu disse: apóstolo Mariano, você faz aniversário hoje? Ele disse: faço, né? Hablou espanhol. Sim, é meu cumpleaños. O Charlie cantou em espanhol para ele, tudo, né, Charlie? Que lo cumpla feliz. Sim. E aí, eu perguntei, cara, por que você não arrumou outra pessoa para nos trazer? Ficava em casa. Ele disse: não, eu queria estar junto para receber a bendição, porque hoje é meu cumpleaños. Eu queria estar aqui com vocês para ouvi-los, para que vocês orassem por nós. Eu disse: não, cara, esse é o apóstolo. Esses são os apóstolos da nossa geração. E ele nos deixou no aeroporto e voltou para casa, e vinha conversando com a família no celular no caminho, dizendo: não, eu vou chegar pela manhã, nós outra manhã vamos festejar. Eu digo: você vai fazer festa amanhã? Ele disse: não, primeiro vamos lá, reunião às 10, depois nós outros vamos festejar em família. Eu digo: uau, que lindo. Eu digo: Jesus, eu não sou crente. Não falo para ele, mas eu não sou crente. Você sabe, você está me entendendo? Aquele homem feliz da vida, porque estava no carro com dois homens que tinham pregado numa conferência, ministrado numa conferência. Ele estava feliz ali com a gente. E aí foi da onde eu entendi que plenitude de alegria, irmãos, é na presença de Deus. Irmão, eu vou falar para você. Eu tenho 56 anos. Eu já fiz, na época do mundão, o diabo. O que eu fazia num dia, o diabo levava 3 meses para desmanchar. Eu já tive nos lugares mais bonitos da terra. Porque tem coisa que só milionário ou missionário vive. Eu não sou milionário, mas sou missionário, então eu vou. Eu já vi tantas coisas, eu já vi tantos milagres. Eu já estive em tantos lugares. Eu falo para você de boca cheia, meu irmão. Não existe lugar maior e melhor do que a presença do Senhor. Senhor Deus, meu irmão, nenhuma sensação que a droga trouxe, que o álcool trouxe, que a prostituição trouxe, que o sexo traz, não existe, irmão. Não existe nenhuma sensação maior do que você estar ali e de repente ele te pega, ele te toma e você não sabe o que fazer, e você chora e ri porque sabe que está ali, e você quer anotar o que ele está dizendo, mas ao mesmo tempo quer abraçá-lo, quer beijá-lo. Não, pastor, você está brincando. Não, eu não estou brincando.
uma sensação louca, maluca. E ele fica falando e você fica escrevendo. E aí você não sabe se escreve, se ouve, se vê, se chora, se grita, se ri, se come, se sai, se fica. Que lugar é esse, meu irmão? Esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Que lugar é esse que céus e terra se encontram? Aonde as demandas da terra são sucumbidas, são engolidas pelo desfrute do céu. Que lugar é esse, meu irmão? Meu Deus! E o Senhor diz: eu chamei vocês para esse lugar. Eu chamei vocês para multiplicar o que eu fiz no Éden. Meu Deus, irmãos. Bota aqui Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Esse é o lugar que Deus te criou, que te formou, e você não deveria sair de casa sem primeiro entrar nesse lugar. Você não deveria fechar um negócio, não deveria fazer uma venda, não deveria ligar o carro sem primeiro acessar os céus. Cadê Gênesis 1, 27 e 28? Cadê? Bora, gente. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Não era só um jardim, era a terra. Deus disse: eu vou passar um tempo aqui no jardim com vocês, para vocês multiplicar tudo isso lá fora. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela... Deixa aqui, não tira daqui, deixa aqui. Domine sobre onde? Mar, céu e terra. Ele entregou os 3 ambientes para você dominar. Ele disse: domine sobre o mar, domine sobre a terra e domine sobre o ar. Por isso que o homem criou máquinas para voar, para andar no mar, e criou máquinas para andar e correr na terra. Está aqui onde é que você tem que dominar. Mas ele não disse: domine sobre outro homem. E todo homem que domina sobre o outro homem vai passar um estreito na mão de Deus. Se não aqui na eternidade, porque esse Deus não disse para ele fazer. Por isso não domine pessoas, solte-as. Domine o mar, domine a terra e domine o ar, mas não domine outro homem. Deixa-os livres, deixa-os ir. Aleluia. Entenda o que é isso, irmão. Chamado para administrar, subjugar. O que é subjugar? Ou seja, vocês vão multiplicar o Éden. Multiplique. Olha, Adão, eu vou colocar você nessa terra aqui. Eu vou vir todo dia para falar com você. Você tem a minha glória. Você pode andar nu, porque você está coberto. Você não vai ter vergonha de você mesmo e nem de quem você está vendo. Come tudo, menos daquela árvore ali. Que diabo de curiosidade, irmão. Deus disse: come tudo, menos aquela. Por que você ora? Por que você busca Deus? Por que você passa tempo com Deus ali? Para quando você sair dali, você multiplicar aquilo que você recebeu ali, em todo lugar que você está. Por isso que o homem precisa passar tempo com Deus. Você não passa tempo com Deus quando vem num culto aqui, meu irmão. Aqui você vem para ouvir. Você tem que construir um altar na sua casa para você e para Deus. Amém? Aí você fica lá, Deus fala com você, Deus ministra em você, coloca bondade em você, generosidade, amor pelo próximo. Quando você sai dali, cara, você vai multiplicar tudo aquilo que você recebeu ali. Por isso que você vai entrar em alguns ambientes, as pessoas vão se arrepiar. Em alguns ambientes que você entrar, pessoas vão ser curadas, vão ser ministradas. Amém? Eu já tive a oportunidade, eu não vou dizer privilégio, porque ninguém toma para si essa honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus. E eu espero que eu tenha sido. Eu já tive a oportunidade de entrar na igreja e as pessoas caírem endemoniadas, depois de passar 3 dias trancado num quarto. Um dia eu fiquei trancado num quarto por 3 dias. Eu tinha um lenço na mão. Eu fiz um voto com Deus, eu não comi e não bebi por 3 dias. E fiquei lá, entrei no domingo à noite e saí na quarta-feira de tarde, no culto da quarta-feira de noite. Eu tinha um lencinho que eu ficava. Eu não falei uma palavra.
Eu não disse, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá vitória, Senhor, prospera a minha casa. Não, eu só levantava, botava música e ficava. Eu me lembro, quando eu cheguei na igreja, aquele lenço melado ainda estava comigo. E eu fiz assim. E aí, alguém disse, pastor, ora por mim. Eu disse, olha, eu peguei o lenço. Assim, o Espírito Santo falou assim, joga o lenço nela. Eu digo, que o meu lenço está melado, Jesus. Aí eu me lembrei que Jesus cuspiu na boca de um gago. Tem alguém gago aqui? Está na Bíblia, Jesus cuspiu, passou saliva na boca dele. O que é passar saliva? Jesus pegou ele? Não, ele... Foi isso que ele fez. Quando o Senhor disse, joga o lenço nela, Beto, eu não fui incrédulo. Eu peguei o lenço, dá licença, e joguei ela, bum! Ficou quase 1 hora no chão. Eu peguei meu lenço, meu lenço. Mas eu não fiz a campanha do lenço. Eu não levei o lenço para a igreja e vendi pedacinhos dele no culto e disse, leva para casa, porque é o lenço ungido do mistério. Não. Por quê? Porque uma manifestação não substitui uma doutrina. Isso foi uma manifestação para um dia. Isso aqui é uma doutrina para toda a vida. Então quando Deus mandar você fazer, faça, mas não faça daquilo uma realização pessoal. Isso não é uma realização pessoal. Se multipliquem, para que se cumpra Abacuque capítulo 2 versículo 14, que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as areias cobrem o mar. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, porque toda a terra já está cheia da sua glória. Isaías viu que toda a terra está cheia da glória. Tem glória aqui, tem glória ali, tem glória lá, tem glória lá, tem glória lá atrás. Porque você é o recipiente da glória de Deus. Mas toda a terra se encherá do conhecimento. O que é isso? Você vai começar a conhecer o que você já tem. E quando você conhece o que você já tem, você sai da fila da campanha, sai da fila da bênção. Você não vai mais para a igreja atrás de business. Você vai para a igreja porque você quer mais aquilo. Oh meu Deus, eu preciso levar aquilo para o meu trabalho. Eu preciso levar aquilo para o meu caminhão. Eu preciso levar aquilo lá para onde eu trabalho. Eu preciso levar aquilo para o comércio, para a indústria, para a política. Alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Por isso você não tem o direito de vir só buscar só para você. Você vem aqui para se encher. Você não vem aqui por você, você vem aqui porque o lugar onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, onde você vive, precisa do conhecimento da glória que você carrega. Meu Deus, você está me entendendo? Por favor, multiplique o Éden, multiplique o Éden, multiplique o Éden. Por isso que quando o homem quis ser conhecedor do bem e do mal, Deus disse, agora eu queria te ensinar o que é bem, o que é bom, o que é o mal, mas a partir de mim. Agora que você comeu, é você que vai decidir o que é bom e o que é mal a partir de você. E aí você decide quem você abençoa e quem você não abençoa. E aí você decide quem você ajuda e quem você não ajuda. E aí você decide para quem você faz e para quem você não faz, porque você comeu do conhecimento do bem e do mal. E agora Deus estava te preservando disso. Deus estava dizendo, Adão, você vai entender o que é bom e o que é mal a partir de mim, Adão, não a partir de você. Por isso que Adão não tinha vergonha, porque ele olhava para ele a partir de Deus. Quando ele comeu, ele viu que ele estava nu, ele se escondeu. Por quê? Porque ele começou a ver a partir dele. Mas Deus não faltou o encontro, o Senhor foi lá, entrou no jardim e disse, Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Adão. E Adão escondido atrás da árvore. E Deus disse, Adão, cadê você? Ele disse, Senhor, eu estou aqui. E o Senhor disse, o que você está fazendo aí, Adão? Ele disse, é que eu ouvi a tua voz e tive medo.
Porque você olha para Deus através de você, e por isso você tem medo, não prazer. Por isso você tem medo da morte, porque você não morreu ainda. Porque se você já tivesse morrido, você não teria medo da morte. É porque você ainda está muito vivo. Se você já tivesse morrido, você não teria medo da morte. Por quê? Porque quem está vivo nunca morrerá. Alguém adore o Senhor comigo nessa noite. E Deus entrou e disse: Adão, por que você está escondido? Ele disse: porque eu ouvi a tua voz e eu tive medo. Porque eu estou nu. E o Senhor pergunta: quem falou que você está nu, Adão? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Adão, eu venho aqui todo dia e te vejo nu. Você nunca teve vergonha. Só que você olhava para você através de mim. Agora você olha para mim através de você. Quando você olha para Deus a partir de você, você tem medo do que Ele é. E você não consegue vê-lo como Pai. Você só vê como Criador, como Ser Supremo, como Arquiteto do Universo, como Gadu. Mas quando você passa tempo com Ele, você começa a olhar para você através dele, e você vai descobrir que a graça sempre vai ser maior que o pecado, que o pecado nunca vencerá a graça de Deus, nunca vencerá a graça de Deus. Para de olhar para você através de você mesmo. Para de olhar para o mundo através de você mesmo. Olhe para você e para o mundo com os olhos de Cristo. Porque quando Deus viu você, Ele não viu o adúltero. Quando Deus viu você, Ele não viu o viciado. Quando Deus viu você, Ele não viu o corrupto, o ladrão, o mentiroso, o vagabundo. Quando Deus viu você, Ele disse: eis aí o meu filho. Ele não é isso que Ele está fazendo agora. Eu vou mostrar para ele que ele não é isso que ele está fazendo agora. Que ele pode viver outra coisa e ser outra coisa e fazer outra coisa. Oh, meu Deus. Então para que eu vou para a casa de oração, Fabiano? Para que eu passo tempo na casa de oração? Para quando eu sair de lá eu multiplicar o Éden. Deus desejava que de cidade em cidade o Éden fosse multiplicado. Subjuguem a terra. O que começou no jardim era para terminar na cidade. Porque o que começou no jardim vai terminar numa cidade. E ela descerá do céu. E ali não vai haver morte, nem choro. Mas daí você passa tempo no jardim com Deus para edificar a sua própria cidade, para edificar o seu próprio ministério, e não para se multiplicar na mesa. Aonde a glória de Deus é fundamento, você foi chamado para multiplicar esse ambiente. Pare de construir as suas próprias coisas e comece a multiplicar o que Deus entregou para você. Você foi chamado para se multiplicar a partir do lugar que Deus se encontra com você. Eu cheguei aqui hoje, eu perguntei para a pastora Rose: Rose, cadê o Saulo? Ela disse: ele está atendendo alguém. Porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, Saulo. Deus está mexendo na sua vida e na sua casa, e você vai viver os melhores anos da sua vida. É possível ser feliz. É fácil ser feliz. Os melhores anos da sua vida estão por vir. Amém? Deus está desmontando você por inteiro. Está quebrando você por inteiro, Saulo. Amém? Porque o seu coração sempre foi muito maior que a sua cabeça. Mas muitas vezes a igreja só conheceu a sua cabeça, não conheceu o seu coração.
E hoje Deus está desfazendo coisas da sua cabeça para engrandecer o seu coração. E se prepare, Saulo. Se prepare. Prepare os cestos, porque Deus vai fazer coisas grandes. Eu vim com essa palavra no meu espírito. Não é só porque eu estou lendo o livro que você me deu para ler, que você escreveu. Não é por isso. Eu não li o todo ainda. Mas é porque hoje, quando eu cheguei aqui, eu olhei para a Roselise e procurei o Saulo. Cadê o Saulo? O Senhor me deu uma palavra quando eu cheguei aqui hoje, acerca do seu ministério, acerca da sua vida. Amém? Por muito tempo você se preocupou em saber mais. Hoje você não quer mais saber. Você só quer viver na plenitude do Senhor. E você vai viver na plenitude do Senhor, Saulo. Coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Amém? Ouse a soltar o microfone, a descer e meter a mão nas pessoas e orar por milagres. Você ensinou por milagres a vida inteira. Você ensinou sobre o Deus de cura a vida inteira. Você ensinou sobre pneumatologia, cristologia, soterologia. Agora chegou a hora de soltar o microfone, soltar as apostilas e meter a mão nas pessoas, Saulo. Esse é o seu lugar. Receba essa palavra no seu espírito, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Há delícias perpétuas na sua direita. Eu quero declarar essa palavra de Deus sobre a sua vida. Não procure um lugar feliz. Procure Deus, e Ele vai te levar para lugares de glória, para lugares felizes. Amém? Amém, irmãos? Entenda essa palavra. Eu paro aqui, entenda essa palavra no seu espírito. Quero ministrar. Estou carregado e com calor. Estou queimado. Quero ministrar com você, mas antes eu quero orar por você que ainda não entregou sua vida para Cristo. Você ainda que não fez um pacto forte com Deus. Você só tem nuances da presença de Deus. Você só diz, eu vou lá para receber uma bênção. Não, aqui não é lugar de dar passe, irmão. Não, vou lá para receber a minha vitória. Não. Aqui é lugar para você morrer. Para você querer mais do que alguns trocados. Para você querer mais do que algumas coisas. Para que você querer mais do que presentes. Deus não é Deus de presentes, é Deus de presença. E presença é melhor do que presentes. Então você que ainda não aceitou Jesus, hoje é a sua noite. Se eu fosse você, eu saía do seu lugar e vinha aqui na frente agora para a gente orar por você. Você que deseja ter um pacto forte com Deus. Eu não estou convidando você para congregar aqui. Talvez você vai congregar perto da sua casa, numa igreja que esteja mais perto de você. Mas hoje você precisa entregar a sua vida para Cristo. Hoje você precisa dizer, eu não quero mais viver coisas normais. Eu tenho dito para o Senhor, eu não quero mais sentimentos normais, vida normal, onde 2 e 2 são 4, não. Se a minha Bíblia diz que um homem vale por 1000 e 2 vale por 10.000, ela se multiplica nas coisas. E eu quero viver essa multiplicação extraordinária. Uma mente extraordinária, um coração extraordinário não pensa só em desejo, irmãos. Então se você está aqui hoje é a sua noite. Vou descer aí para te pegar. Vou descer aqui para te pegar. Ficar mais perto de você. Aqui está mais fresquinho, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou convidando você para ser evangélico, não. Tem um monte de evangélico que não presta para nada. Eu estou convidando você para entregar sua vida para Cristo, irmão. Amém? Você vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua vida. Você creia nisso, que Ele vai mudar a sua vida. In the still of the night, I wait for the dawn. The world keeps turning, but I carry on. Through the shadows, I search for the light, a spark in the darkness, so soft and bright. Though the storms rage in my soul,
I know the morning will make me whole. Every step I take in the night brings me closer to the light. My dawn is coming, it's painting the sky. No more tears, no more asking why. I'll hold on, I'll keep fighting the fight for the dawn in my life. I've walked through the fire, I've felt the cold, but the fire inside me still burns bold. With every tear, with every scar, I've come so far. I've found who you are. Though the winds howl in my ear, I know my dawn is drawing near. In the silence I hear it clear. My dawn, it's so near. My dawn is coming, it's painting the sky. No more tears, no more asking why. Hold on, I'll keep fighting the fight for the dawn in my life. And when the morning breaks, I'll rise, no fear, no wake. Through the storm I've learned to be the person I'm meant to be. My dawn is coming, it's painting the sky. No more tears, no more asking why. Hold on, I'll keep fighting the fight for the dawn in my dawn, I'm finally free in the dawn.